São Paulo, esse lugar aqui de onde a gente está gravando o podcast, se vê como epicentro da produtividade e da inovação no Brasil. Mas será que essa autoimagem corresponde à realidade? Hoje a gente vai falar da arrogância paulistana, para tentar entender como e por que a centralização de poder e de dinheiro no Sudeste se pretende como molde do mercado e de percepção de valor. Vamos debater a falácia do sotaque neutro e expor como o preconceito regional se disfarça de critério de excelência, muitas vezes ignorando a inteligência, a criatividade e a inovação que floresce em todo o país. Vem com a gente? Eu sou a Gaia Passarelli e hoje eu tô aqui com os meus colegas Cris Dias, Guilherme Pinheiro e Catarina Sicarelli para lembrar que nós vivemos num país continental e cada vez mais conectado. Esse é Sobre Isso, um podcast que não foge de questões da comunicação contemporânea, uma produção da Beat e da Ampere, 2 vezes por mês no Spotify, no YouTube e onde quer que seja que você ouve os seus podcasts. Então, como dizem em São Paulo, vamos aí? A primeira coisa que eu acho que tem que falar aqui é o seguinte: todo mundo aqui é sudestino. Sim. Ninguém tá nem se pretendendo ser outra coisa. Aliás, são 3 paulistas e um carioca. Um carioca que mora em São Paulo há 15, 16 anos. 16 anos. Como é pra você morar em São Paulo, Cristiano? Eu vou agradecer o gancho que você me deu para usar uma frase que é de Alexandre Maron, nosso produtor e roteirista aqui. Que é da onde? Que é do Carioca. Rio, da Ilha do Governador, e mudou para São Paulo, sei lá, 10 anos antes de mim. E a frase dele é: São Paulo foi muito generosa comigo. Então, assim, se estou literalmente sentado nessa mesa, se tem tudo que tenho, as barras de ouro debaixo do meu colchão e tal, tudo que eu conquistei na vida foi muito por causa de São Paulo. Principalmente, eu mudei para São Paulo para trilhar minha carreira na comunicação e fui bem sucedido. Então, não sou aquele carioca que, São Paulo. Eu vim por minha escolha, inclusive tretas familiares para convencer, para vir e tal, não sei o que. Então, assim, eu não vim aqui falar mal de São Paulo nesse sentido. Mas a gente vai falar mal de São Paulo, sim. Não, a gente vai fazer autocrítica. Mas também, continuando não respondendo a sua pergunta, eu já sou o carioca que em São Paulo perguntam de onde você é, e no Rio falam: meu irmão, tá falando que nem paulista? Então, assim, eu virei essa coisa maluca. E você também tá ali meio que em Taubaté. No meio do caminho entre São Paulo e Rio, entendeu? Tá em Ubatuba, sim. É, porque tá no meio do caminho, Ubatuba né? Ubatuba melhor. Parte. Tenho Nada sérias contra críticas ao Taubaté, Rio. tá, galera? Minha mãe mora lá, Taubaté é uma graça de cidade, enfim, não levem pra esse Hoje a gente vai lado. ser cancelado, velho, não tem jeito. Então, assim, tenho críticas, inclusive, ao planeta inteiro. Eu acho que cada lugar tem os seus problemas e defeitos, suas características. Eu, inclusive, me acostumei muito bem com os problemas de São Paulo, de personalidade, mas também essa pauta, para mim, é muito... A minha quantidade de irritações em São Paulo tem crescido, e a parte de ser muito generosa tá começando tô usando de cheque especial essa parte aí. Mas é suave, gosto. E nunca fui no Rio, porque é outra coisa que eu e Ana somos do Rio, né? A galera fala: como vocês conseguiram sair do Rio? Cara, eu não morava na praia, eu morava no bairro até legal, mas assim, eu não morava no Leblon, não era personagem da novela de Manuel Carlos. Mas é que esse é o clichê do Rio de Janeiro, assim como temos assim os como o clichês clichê de São Paulo, Então, Faria Lima, né? Mas aí a gente começa... Acho que a primeira discussão aqui, assim, é quando a gente fala o paulistano, é qual paulistano? Isso, total. A gente vai falar um pouco de inovação aqui, vai falar bastante disso. E assim, vindo pra cá, eu lembrei de há uns anos atrás, a Ampere foi convidada para um programa do Spotify, que algumas produtoras de podcast foram chamadas para mentorar novos podcasts, e aí com podcasts 90% negros e a quebrada e etc. Acho que nenhum de São Paulo. Exato. Enfim. Não, tinha de São Paulo, inclusive o projeto que eu vou falar, ele é daqui, e é por isso que eu vou falar. Primeiro a gente precisa definir qual que é o paulistano que a gente tá falando, porque um dos projetos que a gente mentorou era um projeto chamado Brota no Meu Lab, que infelizmente não foi... A gente mentorou e tal, fez piloto, mas ele acabou não continuando com o projeto. Mas que era uma iniciativa muito legal de um moleque chamado Rodrigo, se eu não me engano. E era um projeto que falava de inovação na quebrada. E assim, se o cara sentiu a necessidade de fazer um projeto para falar de inovação na quebrada, é porque claramente ele estava sentindo que a quebrada não estava sendo olhada com essa ótica. E é aqui em São Paulo, o cara era daqui, da quebrada aqui em São Paulo. Então, assim, paulistano que a gente vai falar aqui, a gente não tá falando do paulistano como um todo, a gente tá falando de um grupo específico de pessoas que, cara, tudo bem, o paulistano fora de São Paulo ficou estereotipado como o cara da Faria Lima, e
beleza, reparação como há um histórica. tempo atrás, quando ligado? eu era criança, o estereótipo do paulistano era o paulistano da Moca, que falava anasalado meio italiano. Exato. Então, assim, a gente tá falando de um grupo específico de pessoas que acabou virando o estereótipo do paulistano no resto do país, e beleza, reparação histórica, zero problema com isso. Mas tem muita gente na periferia, também na região sudeste, que não se sente olhada com esse olhar de inovação, etc e tal. Enfim. São Paulo sem inovação? Não, pronto, acabou o episódio, gente. Prazer ter vocês aqui. Sucesso, até semana que vem. Mas é que assim, quando a gente tá falando, tá usando o exemplo de São Paulo pra falar, não existe só um modelo de paulistano, porque é uma cidade enorme, uma das maiores cidades do mundo, etc, etc. O mesmo vale para Brasil, país de dimensões continentais, profundamente conectado, muito diferente do que era o país de 15 anos atrás, quando você mudou para São Paulo. Talvez hoje em dia você não se sentisse não sentisse a pressão, né, de mudar para São Paulo, porque eu preciso estar lá, porque é a capital profissional da comunicação no Brasil, não sei o quê. Isso não se aplica mais hoje. Eu vi alguns creators até mudando para cá e meio que depois voltando, assim, tipo, ai, tá bom, não preciso estar aqui. Mas tem uma coisa que São Paulo torna muito difícil. Eu e Cris, a gente tava no Hacktown uns dias atrás e acho que essa conversa permeou muitos papos ali, esse tema permeou muitos papos. E o difícil é que, assim, tem muito evento em São Paulo. E acho que isso é uma questão, assim. Tem muito evento, tem muito encontrinho. E, em geral, negócios acontecem em lugares meio não esperados. Não é só numa sala de reunião, não é só numa videoconferência que você entrou. Ela vai acontecer no cafezinho, no bate-bate, a gente tá aqui. De repente, um evento que é um jantar, e aí todo mundo batendo papo. Então, isso eu sinto que algumas pessoas já me comentaram que sentem falta, assim, que é difícil. E eu tenho parte do time da BID que não tá em São Paulo, mas não é desafiador, porque você tem que ter um mínimo de flexibilidade em alguns momentos. É isso. A maior parte dos nossos clientes, querendo ou não, está em São Paulo. Muitos deles não estão, então eu tenho cliente em Campinas, no Rio, em outros lugares, mas ainda assim, eventos acontecem aqui, coisas acontecem aqui, e você tem que, se você não está em São Paulo, pelo menos você tem que ter um nível grande de, tá bom, vou pegar um avião, vou pegar um ônibus, um carro e... A formação de aglomerados comerciais não é um problema do Brasil, assim, é um problema... Isso existe no mundo inteiro, né? Você olha para os Estados Unidos, o cara que quer ser ator até hoje, todo mundo tem que ir lá para Los Angeles, sabe, para começar e etc. O Vale do Silício para inovação. É meio que isso... Dentro de São Paulo isso existe. Cara, uma das coisas que uma vez eu vi, eu não lembro se foi o Haddad quando ele foi candidato à reeleição, que ele acabou perdendo. Enfim, algum candidato a prefeito de São Paulo falando que a cidade de São Paulo precisa de novos polos. Não dá pra você concentrar só na Paulista e na região da Faria Lima. No Potato Valley. Exato. Assim, mas, ao mesmo tempo, as empresas... Berrini, as empresas olham... que eu considero ali da Berrini até... Você vai sentido Vila Olímpia, aí vira e vai até o Vale o Largo da Batata. Meio que um grande polo, né? Mas as empresas olham e falam assim, cara, eu preciso estar perto dos meus concorrentes, dos meus clientes, dos meus contatos. Então, não é assim... As pessoas querem estar perto, até porque eles acham que isso agiliza, né? Estou ali perto, eu vou ali e faço reunião. É um dos maiores problemas da cidade, daí não tem nada a ver com o rolê da inovação, etc. Mas um dos maiores problemas da cidade, historicamente, tem uma porrada de coisa concentrada nesse centro expandido. E as pessoas morando nessa cidade imensa, que às vezes você demora 1h30, 2 horas para vir para qualquer lugar. Então, você fica obrigando um traslado diário, né? Que acontece 2 vezes por dia, para que as pessoas possam vir até o centro e depois voltar para casa. Enquanto que a gente precisa de, para a cidade melhorar, o que a gente precisa de todo tipo de polos, sejam comerciais, criativos, o que seja, em outras partes da cidade, para não ficar forçando essa concentração de trabalho só no centro. O Rio meio que resolveu. A gente foi no Rio agora e por força até de trânsito e tal, porque o Rio ainda por cima tem água e morro, então o trânsito afunila mais que São Paulo. Cara, o trânsito em São Paulo é uma bosta, mas é impressionante como no Rio é ainda pior. Porque é isso, é pedra e água, água. Então... São Paulo, geralmente, você tem 2, 3 opções de caminho. Alguns lugares que você vai pro Rio é um lugar só. Então, tipo, a Barra cresceu muito por causa disso. Cara, a Barra é longe pra caramba do centro. Então, e você vai pra Barra, você vai ficar na Barra. Não, e aqui em São Paulo a gente tem Alphaville. Alphaville, hoje em dia, tem trânsito dentro de Alphaville. Pra você trabalhar no polo comercial de Alphaville, já tem trânsito. E tem incentivo fiscal muito grande pra grandes empresas de tecnologia. Então, ali em Osasco tem o Mercado Livre, a Netflix, se eu não me engano, o escritório era em Alphaville. Barueri. Agora voltou, né? Voltou? Tá no Praia da Baleia lá. Então, mas essa é uma boa questão. Por que voltou? Porque as pessoas não querem ir até Barueri?
Diz aí, a Netflix, a gente quer saber. Às vezes provavelmente um negócio bem idiota, tipo o custo do aluguel, do incentivo fiscal. porque eles pagavam Uber pra galera ir, e aí viram que é mais barato, enfim. Mas você falou do Hacktown, de outros centros e tal, e acho que a minha grande crítica a São Paulo é essa mentalidade paulistana, que é um monte de coisa, mas, por exemplo, de que, não, se a gente... Existe um mito, uma busca no Brasil de que é o South by Southwest brasileiro, o TED brasileiro, não sei o que brasileiro. E aí a galera fala assim, não, o South by Southwest brasileiro tem que ser em São Paulo. Não, parte do que faz o South by Southwest ser legal é que ele é em não Austin. ser no Vale do Silício, choca, né? você sai, e o paulistano, ele quer assim, não, eu vou de manhã no painel, de tarde eu volto lá na firma, faço um negócio, faço um almoço. Não, cara, assim, você vai sair, você vai deslocar do seu cenário. Você vai olhar em volta e você não vai reconhecer esse cenário. Então, o paulistano tem muito isso. Quando eu fazia, né, o que hoje chamamos de design sprint, era isso, não, o cliente ele vai ter que sair no meio porque ele tem... Não, cara, é uma dedicação. Você vai ficar preso aqui, me dá seu telefone, eu vou lacrar numa caixa. Então, uma das coisas é esse raciocínio da agilidade, de que eu vou tentar fazer um monte de coisa e por causa disso, tudo precisa acontecer aqui. Não, vamos trazer o evento para cá, a reunião tem que ser aqui, não pode nem ser remota e tal. Então, é essa coisa centralizada. Acho que isso morreu um pouco, tá? Sendo muito sincera, assim. Olhando pra eventos, e a gente trabalha com clientes de várias áreas, eu acho que hoje em dia já não é verdade que São Paulo é onde moram todas as coisas, porque... Não tem como, foi o que a Gaia tava falando. Não tem como, gente, não cabe. Tipo, tem poucos lugares de evento, eles são todos muito longe. E é um rolê chegar e eles são todos meio apáticos. É uma coisa, é um galpãozão ali sem vida. E aí é isso, por exemplo, o Web Summit é lá no Rio Centro. Você tem... Aí o Eduardo Paes tá se esforçando muito pra fazer o Rio de Janeiro virar o centro da inovação ali. Tem o Innovation Week. O Innovation Week é num lugar mais legal, que é o Porto. O Rio 2C é na Cidade da Música, que é um lugar incrível, com acesso um pouquinho zoado, porque é isso, é na Barra e tal. Mas é isso, são os lugares, não é um E você não tem só nisso, assim, a gente viu, sei lá, a RD começar... é foda, e o IMB é difícil também. Não, eu não sei, tudo é difícil, tá? Eu acho que a sensação, quando eu tenho um evento, é sempre, ai meu Deus, que difícil. E aí, quando você tem que ir pra um outro lugar, acho que tem essa coisa gostosa do seu deslocamento. Então, você tem visto, sei lá, o South Summit tem crescido pra caramba nos últimos anos, e a galera se empolga muito quando vai. A gente tem um monte de eventos, o Hack and Play tem cada vez mais se posicionado também dentro desse universo mais de inovação. Então, você tem um universo fora de São Paulo, acho que a RD fez um trabalho muito legal ali em Floripa, puxando a bola do RD Summit, que agora tá em São Paulo. Diga-se. Mas isso foi polêmico, né? Foi um babado. Por que eu sair daquele lugar tão legal e mudar É que levar as AMB? Pessoas é difícil, gente. Não dá pra me desmerecer. E é isso, tipo, se a cidade não tem estrutura, é complicado, assim. Acho que, por exemplo, o Hacktown, que a gente falou, eu sou fãzoca do Hacktown, gente. Assim, embaixadora, eu brinco que é meu esquema de pirâmide, tipo... traga mais 3, tipo, vamos lá, levar mais pessoas pro Hacktown. Mas é um desafio, porque você tem que ir de ônibus ou de carro, não tem como ir. Não é tão longe, são 3 horas, mas também não é tão perto. Você chega na cidade, não tem infra, assim, de hotel. É isso, o Cris ficou hospedado em Pouso Alegre, porque na cidade de Santa Rita do Sapucaí, não tem infra de hotel. Tem um hotelzinho lá no centro, se você conseguiu, em geral, até a galera da organização meio que fecha para os palestrantes, e seja o que Deus quiser, que todo mundo pegando casinhas, assim. E até desafio para mim, assim, levar meus clientes é sempre complexo, porque, cara, tem uns executivos que vão olhar e falar, puta, não vou passar esse perrengue, não. É um lugar legal, mas não vou me deslocar. Até às vezes não é nem por frescura de não ficar num lugar, etc. É por tempo, cara. Essas pessoas brigam por tempo, e aí você ter que tirar o tempo para viajar. E eu acho que também essa parte de você sair do seu contexto, isso é uma paz que você só consegue perceber que é importante quando você tá lá. Mas assim, uma conta que eu fiquei fazendo muito lá em Santa Rita foi assim, 3 horas aqui. É longe, fui dirigindo, foi cansativo. Mas se eu for para Austin, 3 horas é o tempo de eu sair tem que estar em Guarulhos, pela regra do aeroporto, ninguém cumpre, mas eu tenho que estar em Guarulhos 3 horas antes da decolagem do voo. Então, assim, senta... não, mas eu tô lá com o meu laptop no colo. Beleza. Mas, então, assim, a gente não... Para ir para Austin, tudo bem. Eu vou ficar lá e tal. Então, assim, colocar isso em perspectiva
E, enfim, você tá no Brasil, você tá falando português, você tá comendo pão de queijo, mas essa... As pessoas são legais. E as pessoas são legais, é uma cidadezinha fofinha. Então, assim, como é que a gente incentiva esse tipo de coisa, principalmente com o tarifaço, com o Trump fazendo o que tá fazendo, e virar assim, cara, esquece Austin, esquece Riviera Francesa, o que a gente faz no Brasil e de preferência fora de São Paulo por causa de tudo que a gente já falou. Tem um aspecto muito interessante do South by Southwest, historicamente, assim, que acontece no Texas, né? Que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, um estado imenso, etc, etc. Começou como um festival de música alternativa, que depois foi crescendo para cinema, inovação, outros Multimídia, aspectos. era um festival de CD-ROM. E o lance é que Austin, no contexto ali do sul dos Estados Unidos, é uma das poucas cidades não religiosas, é uma das poucas cidades laicas que tem uma universidade muito progressista. Então Não, fazia você chega lá, você vai nos bares e tem uma coisa, não pode entrar com armas. Mano, é o Texas. Aí você fala, caramba, alguém teve que... Se tem uma placa, tem uma história. Tipo. Mas então é que era para ser um festival muito progressista numa região muito tradicional dos Estados Unidos. E isso fez com que o South by Southwest fosse... Eu tô amando o jeito que você tá tentando explicar isso de um jeito... Uma região muito tradicional. Mas esse rolê é verdade, assim. Acho que o ponto de... Talvez o South by Southwest ser tão legal e dar tão certo é sem Austin mesmo. Mas isso aí... O importante do South by Southwest, historicamente, que é um festival que tem quase 30 anos, é que ele se colocou como um ponto de encontro da população progressista do sul dos Estados Unidos, que é uma região onde não tem esse tipo de coisa, esse tipo de evento, esse tipo de oportunidade. E eu não sei o que é o equivalente disso no Brasil. E aí chegaram os brasileiros... Não, brincadeira. Então, não sei. Eu também não sei. Precisa ter um equivalente, será? Vamos lá, brisas filosofais aqui, porque... O que seria o equivalente no Brasil? Talvez o Brasil esteja no movimento contrário, porque está tendo muito festival de coach, assim. Eu estava agora em Santa Catarina, um estado que dispensa comentários, e na estrada tinha vários out of home eu vou inventar o nome, Coach Summit, assim, com caras... Line-up, em vez de Coldplay e Jimmy Cliff, era coach. Que distopia do caralho. Então, entendeu? Então, eu não tenho palavras. Assim. Eu acho que talvez o que esteja acontecendo seja... tradicionalmente o Brasil tem, sei lá, da Flip, a CCXP, e agora a galera tá nessa que eu chamo... Muitas vezes elogiosamente, mas nesse caso não, de igreja sem Jesus. Assim, é uma dinâmica religiosa, inclusive onde muitos palestrantes falam de Jesus e tal, então é uma igreja com Jesus, mas é coach na veia, assim. E eu ia falar que é mais pro sul do país, mas é mentira, só porque o que eu frequento é do Rio de Janeiro pra baixo, assim, de Belo Horizonte pra baixo. A gente veio aqui com a proposta de fazer uma autocrítica a São Paulo e não sei o que e tal, mas se vocês quiserem mudar e falar mal de Santa Catarina, eu tô pronto. Tô pronto, sempre pronto pra isso. E eu acho que tem um ponto também de inovação surgir, em espaços que não são tão óbvios, porque assim, ela já existe. Eu acho que a parte mais difícil a inovação, ela já existe nesses lugares, gente. Aí é uma visão super sudestina falar, não, porque agora esse movimento está surgindo. Cara, sempre existiu. O que acontece é que hoje, com aí o advento da internet... eu adoro, gente, o advento da internet. A gente tem mais espaço para esses lugares florescerem e eventualmente chamarem mais pessoas e crescerem, assim. Festivais de música sempre existiram fora de São Paulo e são muito legais. Eu acho que agora, quando a gente olha para inovação, para esses papos de inovação... Porque, assim, festivais de inovação é uma coisa meio recente, assim. O próprio South by não começou como um festival de inovação, começou como um festival de música. E os papos de inovação, eles foram surgindo meio que naturalmente, conforme as coisas foram evoluindo na tecnologia. Muito natural, acho que é isso, discussões de, sei lá, o Hack and Play. Eu tava falando sobre uma iniciativa muito, muito legal. O Recife tem um polo muito grande, acho que Natal tem um polo muito grande de inovação. Eu conheci uma galera incrível que é do César. E o César é um instituto muito legal de pesquisa que se envolve aí com grandes marcas, mas também tem aí um trabalho bem grande de educar profissionais. E eles participaram do South by Gringo em Austin esse ano e ganharam um prêmio com o projeto com o Boticário,
foi ali o maior prêmio de inovação, que era um batom. É em Recife, né? Isso, é em Recife. Então, acho que essas coisas já existem, mas mesmo eles têm algumas dificuldades, assim. Eu tava trocando umas ideias sobre comunicação com eles, e eles também têm desafios de como mostrar isso pro resto do país, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que a gente pense que somos um mundo globalizado, cara, a gente ainda vive em nichos. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente tá aqui em São Paulo, travado no nosso mundinho, às vezes, aí quando você tem um cheiro do mundo lá fora, você fala, nossa, existem outras coisas. Eu acho que todo mundo vive numa bolha, em certa medida. Então, eu tenho duas coisas, assim. Uma que eu acho que diz respeito a Rio-São Paulo e outra que diz respeito a São Paulo. A primeira, historicamente, os maiores centros brasileiros Rio e São Paulo, o olhar tá aqui, né? Inclusive das pessoas que estão aqui, que não estão procurando olhar para fora. Então, sei lá, um exemplo que eu sempre cito é assim, Amado Batista é um dos maiores cantores, sempre foi um dos maiores cantores do país, em termos de vendas, etc. O problema é que ele fazia sucesso fora de São Paulo, fora do Rio. Mas no Nordeste, o cara fez show abarrotado a vida inteira, né? E a vida inteira, desde que eu sou criança, e ele continua aí, sabe? E ele, assim, ele é rico de ter avião, de ter... Alguns outros movimentos musicais, como a música baiana, o axé especificamente, né? E o sertanejo do Centro-Oeste, eles acabam chegando e ficando aqui. Mas o que o Amado Batista cantava, não. E aí a galera se surpreende quando você fala que o Amado Batista vendeu não sei quantos milhões de discos, etc, etc e tal. Aí a segunda coisa que eu acho que é muito específica do paulistano em si, é que o paulistano não é nada adaptável. O paulistano, ele vai para qualquer lugar no país e ele acha que aquele lugar tem que funcionar. Não é que aquele lugar tem que funcionar. Ele acha que funciona. Ele se espanta. Exato. Assim, uma vez, um exemplo que eu gosto de contar. Uma vez eu fui fazer uma produção canadense no Rio. E a produtora que estava comigo, daqui de São Paulo também. E o trabalho chegou para ela me chamou para produzir junto com ela e a gente foi pro Rio. E aí, um dia, a gente hospedou a equipe em 2 apartamentos em Copacabana. Aqueles apartamentos antigos de Copacabana, que o apartamento era gigante, só que a portaria era basicamente uma mesinha com o porteiro lá e o portão de chave ainda. Um dia a gente chega de uma gravação e a gente descendo com equipamento e equipe e tal, e o porteiro não estava na mesinha. E essa produtora comigo, puta da vida, como assim? Que absurdo. E aí o cara não tá lá, eu posso esperar bravo ou posso esperar normal, assim. Não tem o que fazer, né? Não tem o telefone do cara. Daqui a pouco, o porteiro dobra a esquina, camisa aberta aqui, palito na boca, andando. Ele viu a gente na porta, ele não apressou o passo dele 1 metro. Veio andando, a Érica, puta, isso aqui. E o cara virou pra ele e falou assim... Fui ali tomar um café. Cara, assim, ele foi tomar o café porque todo dia, naquela hora, ele vai tomar um café. Ele não vai deixar de tomar o café porque uma produtora de São Paulo tá puta da vida com ele. E eu acho que, assim, o paulistano, ele vai pra um lugar, ele acha que tem que funcionar do jeito que ele quer que funcione. Eu me peguei em situações como essa, em Santa Rita mesmo, assim. Não... Onde que eu pago, onde que eu pego, mas aí eu consigo olhar, calma, São Paulo, sai de mim e tal. Mas tem o Alex Castro, que é um escritor carioca, inclusive, e ele escreveu isso que eu vou falar há um tempão, mas que é assim, o paulistano, quando ele entende que o resto do Brasil não funciona igual São Paulo, ele fica um espanto revoltado, assim, que é a história que você contou. Como assim não funciona? O carioca, quando ele entende que o resto do Brasil não funciona igual ao Rio de Janeiro, ele fala, pô, só lamento, cara, que chato isso. Tipo, então, assim, não é que é melhor, é pior. Assim, cada lugar tem a sua característica, mas é a autocrítica, não sei nem se eu posso dizer autocrítica de São Paulo, porque eu não sou, né, não nasci aqui e só tô há 15 anos aqui. Mas é isso de... Não, como assim? E aí o exemplo que eu sempre dou quando o assunto é esse eu cresci no Rio, eu saí do Rio, já tinha, sei lá, quase 40 anos de idade. E aí eu falo para as pessoas assim, quando eu era criança, adolescente, eu não via Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Porque não tinha TV Cultura no Rio. TV Cultura no Rio é um fenômeno da TV a cabo. No Rio é TVE, uma TV estatal nacional, não é do governo do estado, etc.
E os paulistanos ficam, não é possível. Eles não acreditam, não, porque na minha casa, cara, não tinha, e tá tudo bem, e tinha outras coisas. Então, assim, é essa visão de que se na minha infância, outro exemplo do Rio, a gente via SBT, mas o Rio é Globo, a gente vê Globo. Via SBT no máximo, o fim do dia do programa Silvio Santos. E aí, quando chegou o Faustão... O fanismo carioca a favor da Globo, a gente falou, não, mas tem o SBT, tem a Band. E Chaves. Cara, a gente até via Chaves, mas não tem esse impacto cultural, sabe? Então, assim, e tá tudo bem. E isso, cara, uma cidade que está a 400 quilômetros de São Paulo. Imagina, quanto mais você se afasta de São Paulo, as outras diferenças que tem. Inclusive, ver TV local, um grande... acho que é um grande... Você chega numa cidade, você vê a TV local, você fala que loucura. Animal. E aí São Paulo tem essa coisa... Eu brinco que o que mais tem em São Paulo é gente que não nasceu em São Paulo. A maioria dos meus amigos não são de São Paulo. Mas existe talvez uma expectativa de que... só acontece porque é assim, de que você vai absorver a cultura paulistana e eu vou virar esse cara que nem a produtora que você falou, que vai chegar num lugar, se eu não for atendido em 5 segundos, eu vou ficar incomodado. E aí eu estava nesse fim de semana lá em Santa Rita contando que 25 anos atrás eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos e 1 ano e meio no Canadá. E o americano, e eu morei em Nova York, não era no Texas nem nada. O americano era assim, Cris, prazer, eu sou do Brasil. Caraca, Brasil, animal. Inclusive, eu tô fazendo curso de espanhol, a gente pode praticar. Não. Aí eu, beleza. E o cara assim, gente, nunca foi agredido, nunca sofreu preconceito e tal. E o canadense assim, legal, você é do Brasil? Eu não sei nada sobre o Brasil. Por favor, me explique. Então, assim, os dois são ignorantes quanto ao Brasil, mas um entende a sua posição de ignorância e o outro fala assim, não, cara, eu sei tudo. Então, se a gente tá falando de inovação, de cultura, de comunicação... A minha grande crítica a São Paulo é assim, não, eu entendo a linguagem do Brasil. Eu entendo que o nordestino, ele não sei o que lá, o agro, não sei o que. Não, cara, você não sabe, né? Porque você foi no Largo da Batata que você entende de Brasil, entendeu? Cara, quando eu trabalhei, eu falei no algum episódio anterior aí que eu trabalhei na Disney, e a galera que eu trabalhava não sabia nada do Brasil, e eles me perguntavam e começaram a fazer perguntas muito absurdas. E chegou uma hora que Aí eu falei, quer saber, eu não vou ensinar. Então assim, você anda de elefante? Ando. Ando de elefante. Gorila, tenho. Sabe assim? 3. Tipo, eu não vou ensinar. Se os caras querem ser ignorante, foda-se. Mas isso que vocês estavam falando de experiência de viagem, né? Tipo, esse clichê do paulistano de que ele vai pra um outro lugar e ele fica irritado porque as coisas demoram, porque a coisa não funciona do jeito que ele tá esperando que funcione. É um clichê do americano também, né? Que vai pra Europa e acha que tem que ter hambúrguer, que acha que todo lugar tem que ter ar-condicionado. Então, não sei, será que o paulistano é o norte-americano, o estadunidense do Brasil? Caralho, quando vocês estavam falando, eu pensei ruim, hein? Eu acho que tem um lance difícil, por exemplo, se você olhar pra ver, até acho que a indústria hoteleira é um pouco isso, assim, as cidades têm, sei lá, um hotel ali de franquia, em geral, que tem aquela experiência meio generalista, que McDonald's da hospedagem. O McDonald's da hospedagem. E eu acho que isso também é verdade. E se você vê, até, assim, acho que culturalmente esse lance de hotel executivo, assim, sabe? Vou pra um evento, aí você vai ficar nesse hotel executivo, você perde muito da qualidade, assim, você vai pra um resort, putz, você vai comer comida americana fingindo que você tá, tipo, estou em outro país, mas estou comendo a mesma coisa que eu comia em todo lugar. Tudo fica muito genérico, a gente perde um pouco do sabor local. E isso tem acontecido, assim, se você parar pra pensar nesses eventos de inovação, tem muita gente que chega, tem uma experiência totalmente... Peguei um táxi, fui lá, só conversei com pessoas que não são de lá e beleza, fui embora. Então tem um pouco disso que a gente corre o risco de... mas é o turismo de evento, né? O turismo, quer dizer, que não é turismo, é a viagem pro evento. Ele não tá... As pessoas indo pro RD não estão ali conhecendo Florianópolis, estão indo pro RD. Ou estavam, né? Porque já não acontece mais em Florianópolis há uns 2, 3 anos. Inclusive, novembro, São Paulo, gente, save the date. Mas o famoso fica a provocação de que isso aí que você falou tem que acontecer de algum jeito. Por exemplo, em Santa Rita, eu fiquei sabendo ontem que na Flip é a mesma coisa. Quem mora na cidade paga muito menos no ingresso. Então eu tava lá em Santa Rita, tava conversando com um cara que eu conheci na hora, e uma pessoa virou para dizer assim, vou me meter na conversa de vocês. Eu moro aqui na cidade, não sei o que. Então, você ter isso. Mas isso que você falou do estadunidense, eu acho que é uma coisa de que quem tem o poder econômico... É isso, não. Eu tenho mais dinheiro, e até uma questão que tá tendo na pauta de que isso...
é cada vez menos verdade, o dinheiro no Brasil está se espalhando. Posso rapidinho trazer esse dado aqui, que é um dado importante, inclusive foi uma postagem no LinkedIn do Marcelo Isidoro, baseado no censo de 2022. Esse post do Marcelo é ótimo, a gente vai deixar o link na descrição do episódio aqui. A maior renda per capita do Brasil não está no Sudeste. E isso é uma coisa que, assim, historicamente, não, São Paulo é a cidade mais rica do país. Aquelas verdades, Não é. né? Com a ajuda do agronegócio e do Distrito Federal, mesmo com São Paulo e Rio dominando a economia nacional, a maior renda per capita do país está no Centro-Oeste, com a região tendo... Então, enfim, já faz um tempo que o Centro-Oeste brasileiro se tornou a região onde circula mais dinheiro. E tem outro, acho que o dado que eu mais me chocou nessa listinha dele, ele entrou no censo e puxou os dados lá, é que 85% das pessoas no Brasil moram em casa. Isso, e me chocou no sentido de quando a gente vai pensar, né, quando eu trabalhava em agência e tal, comunicação, isso aqui, as pessoas moram em apartamento. Casa é coisa de rico, não? Um dia eu vou morar numa casa, olha aqui. E assim, então até na linguagem visual, a pessoa entrando no apartamento, cara, tem casas e casas, tem mansões e barracos. Não é isso, mas assim, a gente na cabeça passa um filminho quando você imagina no Brasil, que é um Brasil urbano. Então, que é um Brasil... mas só uma coisa nesse dado aí, exemplo. tem uma coisa nesse dado aí que precisa ser, porque assim, não sei se é onde circula mais dinheiro, porque a renda per capita é uma coisa, é relacionada com o número de pessoas que tem na região, porque assim, se você Concentração. pegar um país, Boa, como se você boa. pegar tipo Dubai, é a maior renda per capita do mundo, só que sei lá, mora meia dúzia de pessoas ali. e é o shake que, né, Sim. os caras lá, então assim, a tem história só que assim, como é cruzar. que se o Mark Zuckerberg mudar pro seu prédio, a renda per capita do seu prédio... É isso, tipo Por favor, isso. não faça isso. Deixa meu predinho ali na Santa Cecília tranquilo, que a gentrificação ali já tá demais. Mas um outro dado super interessante, que acho que se relaciona com isso que a gente tá falando nessa postagem que o Isidoro fez, é 80% do Brasil ouve rádio diariamente. Vocês ouvem rádio? Eu amigos? ouço rádio, sabia? Hoje um pouquinho menos, que eu acho que é o lance de Android alto, aí Sim, sim. Apple Car, essas coisas não... Realmente, você já entra e já conecta ali sua coisa. Mas eu sou fã de uma radinho, eu adoro CBN, gente, Fabíola Cidral. Teve um dia que eu tava no Bourbon Street vendo um show, e aí... Eu tava sentada, são aquelas mesas meio compartilhadas ali, né? Tava eu e meu marido. Aí, de repente, eu virei pra ele e falei assim: eu acho que eu conheço a voz dessa pessoa ao meu lado. Aí, porque na época a gente não tinha, tipo, hoje em dia tem vídeo, enfim, dá pra ver Fabíola Cidral. Mas na época não tinha. Eu falei, eu acho que eu conheço a voz dessa pessoa ao lado. Daí a gente ficou um tempão tentando entender de onde é a voz dela. E de repente a gente se ligou que era a voz da Fabíola Cidral, que tava, tipo, na CBN de manhã, que era o que a gente ouvia indo pro trabalho todo dia. Porque a gente de carro, ele me deixava no meu escritório, ele ia pro escritório dele. E era a nossa vozinha. Aí eu falei, oi, Fabíola. Acho que em São Paulo o rádio tá muito... Em São Paulo e outras grandes capitais também, o rádio tá muito ligado ao carro, né? Ao Você vai ouvindo deslocamento. no carro, É. Mas você pensar que 80% do país ouve rádio todos os dias, não é 80% do país que tá em deslocamento profissional o tempo todo. As pessoas ainda ouvem muito rádio em casa. A coisa de acordar de manhã e ligar o rádio na cozinha enquanto tá... Então, assim, as pessoas ainda ouvem muito mais rádio do que, sei lá, podcasts. Não, mas a é gente isso. tá numa Quando bolha você dentro sai, de uma quando bolha. você sai das grandes cidades, eu acho que é isso, assim. A gente Nem não tem assim, essa. A é gente de não... bolha, né? Oi? É da Da tua bolha, bolha, da né? bolha. Cara, mas não, assim, eu acho que uma cidade como São Paulo, não sei se é só bolha, assim, a galera, assim, podcast, música, Spotify, YouTube, etc. Eu acho que é uma coisa que, sei lá, você entra num ônibus, vai ter uma galera com fone de ouvido e não tá escutando rádio, tá escutando música ou podcast, tá não sei o quê. Eu acho que quando você sai das grandes capitais, aí quando você vai pro interior, é isso, assim. E interior, não, imagina, você vai aqui pra Sorocaba, que é 80 quilômetros, é um outro ritmo de vida. Cara, eu fui pra Sorocaba, a família da minha esposa, da mãe dela, de lá. A gente tava andando era um sábado à tarde. A gente tava indo de um lugar pra outro, a gente entrou num bairro e assim, ninguém na rua. Na rua. Cara, a gente tá numa cidade que eu vou chutar que deve ter ali 600, 700 mil habitantes, que também não é que é um ovo. Cara, um bairro, ninguém na rua. Gente sentada na cadeira. Ou quem tava, assim, aquela que põe a cadeira na porta e fica sentado ali, vendo a vida, sacou? Cara, essas pessoas têm outros hábitos que a gente não tem. Inclusive ouvir rádio. Mas aí vem uma outra crítica a São Paulo, e principalmente no mercado de comunicação, que ao mesmo tempo é um povo que adora uma pesquisa, uma trend, que nem a gente fez um dos programas de maior sucesso aqui é sobre isso. Se você não viu, veja. Eu adoro nossa autorreferência, é Ao maravilhoso. mesmo tempo é cheio de achismos, assim. Não, ninguém usa o Pinterest. Não, cara.
Tem mais Eu sou gente... fã do Pinterest, tá? sabe, acho que eu já dei esse exemplo aqui. Tem mais gente usando o Pinterest que o Twitter. Acabou, é isso. Ninguém mais ouve rádio. Não, 80% do Brasil ouve. Todos o rádio os acabou, dias. o rádio morreu. Porque a pessoa fala... Olha pro próprio umbigo, né? Ou a pessoa fala, eu não escuto mais rádio, ou talvez pior é o contrário assim. Minha filha tá usando muito não sei o que lá, então isso cara, olha pro umbigo e toma como Amiga, certeza. essa história do filho é isso- puxado, porque eu tive uma pessoa chefe, eu não vou nem falar qual o gênero pra tentar, tipo, afastar o máximo possível, mas quando eu trabalhava em redação, que era isso, assim, tipo, chegava assim na reunião de pauta e era tipo, não, porque meus filhos viram isso, então a gente vai escrever sobre isso. Eu ficava tipo, gente... Mas vocês não acham que essa coisa, esse umbiguismo muito extremo que a gente vive hoje, ele também tá super relacionado às redes sociais, né? Porque a gente fala dentro de bolhas de eco o tempo todo, E então o que a gente... vira trending topic não é necessariamente o que é trending topic. Eu acho que tem uma porrada de coisa que cria uma sensação de movimento. É a brincadeira que a gente faz. Isso é um problema mesmo ou é só um problema no Twitter? Tipo, é isso, assim, isso existe. E se não tiver um mínimo de autocrítica ou de noção... Gente, de parar e falar, mas isso é verdade em todos os lugares? Porque como marcas, e aí como elas se comunicam e se comportam... Putz, é muito normal a gente falar pra isso, e acho que startups, eu trabalho com startups já faz um tempo, é sempre, então vamos pegar esses early adopters, que é a galera que começa a usar antes, e aí é um povo em geral conectado, mais novo, que tá por dentro das tendências, mas você vai avançando na tua jornada de crescimento, você vai começando, eu preciso regionalizar, e cara, quando você regionaliza, você não pode partir da linguagem que você traz aqui. Isso. Eu acho que do mesmo jeito que a gente já falou aqui sobre espanhol não ser o mesmo em vários países da América Latina, o português não é o mesmo no Brasil. Mas a gente vai falou gigante. disso, assim, Isso que... passou muito no episódio que a gente gravou de Brasil. A gente falou isso há alguns episódios atrás também, que, sei lá, novela, durante muito tempo você tinha 3, 4 tipos de novela. A novela de São Paulo, a Globo fazendo, a novela em São Paulo, a novela no Rio, a novela de época e a novela Cidade Fictícia do Nordeste, com sotaque genérico, que eram atores paulistas e cariocas. E a falando novela em de São nordestino. Paulo é aquele tipo Avenida Paulista, Exato. pessoas andando com malinha e mochila na mão, indo pro trabalho, não sei E o o que núcleo também comédia não na representa. Moca. E o núcleo comédia na Moca, meio italianado, que não representa São Paulo. Inclusive, peças de audiovisual, acho que nos últimos anos, a coisa que mais representa o que eu acho que São Paulo é mesmo, é o Sintonia da Netflix. Sim, sim. E até voltando no negócio, ninguém ouve rádio, isso aqui, acho que tem isso, se não tem no post do Marcel, é um assunto que ele fala sempre, assim. São João do Nordeste é maior do que praticamente todas as outras coisas no Brasil. Não vou, ou porque Parintins, é nicho. ou Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, que tipo é um negócio que... É tratado como nicho, Cara, entendeu? o Círio de Nazaré é uma coisa que, assim, eu tomei conhecimento que isso existia, tipo, sei lá, 3, 4 anos atrás cara, um negócio tão grotescamente grande, sabe? E é isso, é aqui no Brasil, tipo, numa cidade... Porra, que é Belém, que também não é que é uma eu acho que tem um rolê cidadezinha. nicho católicos que também não me batem tão forte. Mas você... Outra coisa bem paulistana, que é um olhar extrativista, de falar assim, eu não vou patrocinar um evento católico porque a minha marca é de... Sabe, olhando sempre como oportunidade de negócio e não como fenômeno cultural, entendeu? Mas esquecendo isso, assim, cara, São João. Uma amiga minha foi pro comida, ela não é música, católica e ela ficou bastante. Ela falou que foi muito legal. Eu escuto Independente muitas de ser pessoas católico. falando isso que não são católicas e que voltam emocionadíssimas literalmente convertida no Mas o São João é isso. São João é a maior festa do Brasil. É maior que o Carnaval. Mas eu acho que as marcas têm visto nicho. cada vez mais. Assim, Sim. eu acho que Parintins meio que quebrou a bolha. Teve o lance que, assim, um incentivo grande e claro da Globo de trazer a mina pro BBB, que é ali a Cunhã. Eu não lembro mais qual dos bois. Eu não lembro qual dos bois que ela era. O vermelho é o garantido, né? Olha lá, os paulistanos. O paulistano, galera, mouse aí. Mas é uma das coisas que eu acho que chamou a atenção e hoje em dia eu vejo, assim, tem tropas de influenciadores indo pra esses rolês, assim. Você tem a DK levando a galera pro São João. Então, eu fui pra Parintins há uns... Cara... Faz tempo, hein? Porque assim, eu tive um primo que morou um tempo em Manaus, e aí eu fui pra Manaus, e aí depois de um tempo ele falou, você precisa vir pra conhecer Parintins. Cara, enfim, eu vou, sei lá, idos dos anos 00 ali, 2003, 2004, não vou lembrar. E já naquela época, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a Coca já fazia uma lata azul negócio. Isso. Porque agora isso chegou aqui faz pouco tempo aqui no Sudeste, e a galera assim, nossa, galera. Cara, já fazia lata azul? Faz muito tempo que eles faziam lata azul. E você fala assim, pra uma empresa como a Coca-Cola,
escola. Pegar uma festa que até outro dia não tinha a dimensão nacional, apesar de ser localmente muito grande, e falar assim, eu preciso fazer uma lata azul, porque senão metade do público desse evento não vai consome. tomar Pepsi. Então, cara, assim, é porque é um negócio muito relevante. Muito relevante. Metade do público não vai consumir a lata vermelha, não é só no evento, é nunca. Na vida. não. Sabe assim? No Nunca. ano, Tem um negócio, sei lá, um mês atrás rolou um evento na Soho House com ele, o cara mais citado desse episódio, o MM Isidoro, e o Paulo Vieira falando sobre Pablo e Luizão. E sobre, enfim, a carreira do Paulo, tal como ele chegou no Pablo e Luizão. E tem um negócio... Paulo Vieira, que está no Substack, seja bem-vindo ao Substack, Ah, é? Paulo Vieira. verdade. Olha, o momento é. do Substack, ele Acabou, veio né? aí, olha, eu Tava fui surpreendida. esperando um momento pra falar, eu falei. Acabou o Substack então, galera. Mas tá eu amo dominado. que é a coisa mais multiplataforma, porque o Pablo Luizão começou no Twitter como uma Isso. thread. É. E ele falou um negócio que me chocou como autocrítica a mim mesmo, que é assim, que ele usou a palavra pitoresco, quando ele faz o avisar lá que eu vou, que ele vai, sei lá onde, vai fora dos grandes centros, ele encontra as pessoas, e a linguagem audiovisual, quando você vai na casa da tiazinha no interior, é do pitoresco. Ai, a tiazinha, que fofinha. Essa caneca, ai, tia, que é Ela essa põe caneca? o crochê em volta do botijão de Ah, gás. que bonitinho. E aí ele falou, o canal quando me chamou, eu sou... veio o comediante, ele vai entrar lá falando, tia, vou dar no jumento, não sei o que, não. E ele falou, cara, ela podia literalmente ser minha tia, eu vou tratar ela como uma igual, porque eu sou o igual, eu vim dali. Isso causou um choque, primeiro no canal, depois nos anunciantes, e de certa maneira no público de grande centro, mas é um dos programas mais assistidos da TV por assinatura. Porque esse resto do Brasil que a gente está falando, não é nem um raciocínio, assim, cara, que legal esse programa. Por quê? Porque é um programa que fala de mim sem me tratar como pitoresco. E não é nem a piada, é assim, a gente tem essa visão de que, eu vou no interior e eu vou aprender uma lição sobre simplicidade e não viver na correria. A gente sempre projeta uma coisa nossa na pessoa que está lá buscando uma coisa que eu vou trazer. Não, então lá em São Paulo, eu vou botar a cadeira na calçada e vou ficar vendo a vida passar, que nem quando eu fui em Sorocaba. E é só a vida normal dessas pessoas retratada como a vida normal. Então a gente coloca essa coisa do pitoresco, eu adorei essa palavra do pitoresco. Ai, que fofinho, ai, o botijão, ai, não sei o quê. Uma E, coisa cara, romantizada. a gente é com o pitoresco. Nós é que não somos a regra em quantidade populacional, e enfim. Mas como nós temos a chave da câmera de vídeo e da fita VHS que vai botar na televisão, e tem a ver até com a novela que você falou, a gente conta desse jeito divertido. Mas daí, qual que é a explicação breve pra gente ter essa chave que você acabou de falar? Historicamente. É história. É a história, quer dizer, a capital história. do Brasil, primeira foi o Rio de Janeiro, enfim, depois de Salvador foi Salvador. o Rio de É. Janeiro, De durante o grana. Black foi mais tempo, né? Rio de Janeiro, e aí a galera concentra aqui, é meio que... Aí, gente, aí voltamos aos remotos. Aula de história aqui. A é culpa é isso, dos assim. bandeirantes que Não, vieram pra mas- São Paulo. Mas acho que tem a ver, a resposta tem a ver com a minha vinda para São Paulo e com o que a gente falou assim. E olha que, de novo, eu sou do Rio, não sou era supostamente a capital cultural do Brasil. Mas assim, não, para eu pagar minhas contas, eu preciso ir para São Paulo. Tem outro dado do Marcel, que eu não vou lembrar, mas é tipo assim, 85%, 90% da verba de publicidade do Brasil é gerenciada por agências de publicidade de São Paulo. Mesmo que a fábrica seja na Zona Franca de Manaus, ela contrata uma agência paulistana para fazer... Não, eu mandei no grupo que a gente tem com ele outro dia, o bairro de Pinheiros captou captou tipo 80% das verbas de audiovisual por lei de incentivo do país no ano de, sei lá, 2023. Assim, o bairro de Pinheiros. Então é uma profecia autorrealizada, assim. Se eu quiser ser alguém, se eu quiser trabalhar no audiovisual, se eu quiser trabalhar na publicidade, na comunicação, eu tenho que ir para São Paulo. Até assim, a gente estava conversando agora de uma pessoa que trabalha para uma empresa com sede fora de São Paulo, mas mora em São Paulo, na Rua da Cátaros. Não, eu vou ficar em São Paulo. Então acaba... E é uma coisa que nem nos Estados Unidos é assim. A cultura econômica americana é mais pulverizada do que no Brasil. O Brasil vem para São Paulo. Uma vez eu escutei uma história... Mas é que os Estados Unidos também tem muito a coisa das duas costas, né? Tem Nova York, tem Los Angeles. Mas a empresa, tipo, a Coca-Cola é em Atlanta e ela vai ficar, sabe, assim... Sim. Beleza. E a agência da Coca-Cola é em Portland, ou era. Então, enfim...
Mas um dado que é diante da pandemia, não sei como é que tá agora, mas assim, a TV Globo, a gente até brincou, o ufanismo carioca, não sei o quê, mas a área comercial da Globo mudou para São Paulo. Eu achei que eu tava procurando. O bairro de Pinheiros captou via Lei Rouanet mais que todas as regiões norte e nordeste juntas entre 2014 e 2023. É tipo isso, assim. Um dado diante da pandemia, que, de novo, não sei se ainda é verdade, mas a Globo traz a equipe comercial para São Paulo, e o dado que um funcionário da Globo me deu foi: a Globo tem 3 equipes, se organiza em 3 equipes de venda. São Paulo, capital, resto de São Paulo e resto do Brasil. Então, assim, a concentração de dinheiro é muito grande, até por coisas... Não, a empresa fica na Zona Franca de Manaus, mas como a agência de publicidade fica em São Paulo, ela é atendida pela equipe São Paulo capital. E aí os salários são maiores, aí você quer mudar para São Paulo, não sei o quê. Então, sempre existiram e continuam existindo movimentos de a pessoa chegar em São Paulo, ganhar uma grana e voltar para Sorocaba, que seja, ou para João Pessoa, para não sei o quê, de tentar voltar. E a internet, que chegou para ficar, como falamos, ela ajuda a quebrar isso, porque antes da internet e as redes sociais e tal, as Globos da vida ditavam a cultura. Agora é o contrário. Fica se mapeando o que está acontecendo, desde o BBB até a novela, não. A gente está sentindo que as pessoas estão falando disso, vamos trazer esses temas para a nossa programação. Então está lentamente sendo quebrado. Eu conversei com um repórter, eu tava no Rio num evento, e aí conversei com um repórter da Globo, a gente tava trocando uma ideia. É um casal, um deles era, acho que do Mato Grosso do Sul, até se não me engano, e o outro carioca, e eles se conheceram quando eles foram trabalhar ali no Mato Grosso, e acho que uma coisa muito curiosa foi que quando o carioca foi pra lá, ele até teve um estranhamento, porque ele tem um sotaque muito forte carioca. A galera até falou, você não quer dar uma segurada um pouco nesse sotaque carioca? Mas que hoje em dia, a gente tava discutindo um ponto que você trouxe no comecinho do papo, que foi do sotaque neutro. Porque tinha um rolê muito grande na Globo, e a Globo é ainda o maior canal de TV brasileiro, que era esse lance Rio de Janeiro cêntrico, de tipo, todo mundo tem um sotaque carioca, quem não tem esse sotaque. Tinha um ou outro núcleo de novela, alguma coisa que era paulistano, mas em geral era o sotaque que prevalecia ali, né? Letícia Spiller fazendo a Babalu e... Exatamente. E aí você tem um lance de, hoje em dia, não ter mais isso, assim. Você tinha um direcional de... Você tinha que passar... Eu sou jornalista de formação, e se você queria trabalhar com TV, você tinha que passar por uma fono, gente. Porque é isso, você tem que ter uma voz muito clara, muito linda, o sotaque neutro. E acho que hoje em dia a gente tá valorizando, e até mérito pros podcasts também, assim, sabe? Hoje em dia a gente tá valorizando vozes diferentes. Hoje em dia eu não sinto que eu preciso ficar impostando a minha voz ou fazendo... Eu já citei aqui a história da Carla Vilhena, que quando ela veio trabalhar em São Paulo, ela fala que ela teve que perder o sotaque carioca dela para esse sotaque considerado neutro. E acho que tem uma outra coisa, assim, por causa da internet, os movimentos progressistas e tal, inclusive a gente procura perfis que sejam de fato... Se a gente vai falar de Nordeste, não dá para sentar simplesmente 4 pessoas de São Paulo para falar de Nordeste. A gente precisa trazer pessoas do Nem Nordeste. É o que a gente tá propondo Cara, aqui. Não, assim, o ponto enfim, eu não gosto muito do conceito de lugar de fala e nem vou entrar muito aqui, mas é porque eu acho que em alguns assuntos, de fato, se a gente não faz parte desse ciclo, a gente tem que escutar e aprender. E até por outras coisas, assim, a gente fez lançou ano passado a ficção que a gente fez pra Audible, Angola Janga. Enfim, baseada na graphic novel do Marcelo de Salete, que é uma história ficcionalizada sobre o Quilombo de Palmares, zumbi, etc e tal. A gente fez a ficção em áudio disso. Em áudio, em tese, a gente poderia trazer qualquer perfil físico de ator, né? Se isso fosse feito há 20 anos atrás... Você veria, sei lá, Wagner Moura como zumbi. Assim, tô dando um exemplo. É o Rei Leão, né? Da Disney, que o Simba é o Matthew Broderick, que é branco. A primeira versão animada. Agora exato. Isso. E aí, cara, a gente falou, não. E aí, assim, um dos trabalhos mais difíceis do casting foi achar atores negros nordestinos aqui em São Paulo. Então, assim... Porque a gente se preocupa com isso, de colocar as pessoas onde elas podem falar, assim, não faria... Hoje em dia, se eu vou fazer um lançamento desse... E zumbi é um cara branco, cara, você já dá um tiro no pé do projeto já na saída, assim, né? É o famoso eu não sei o que eu não sei, entendeu? Acho que a grande crítica, ou autocrítica, porque eu tô nesse erro também em São Paulo, é achar que eu sei,
Porque nasce desse lugar de que... Sou o dono da verdade. Não, e que somos brasileiros e vivemos de maneira igual. Até porque, de novo, eu falo isso praticamente todo dia, eu me considero um cara extremamente americanizado. E o americano tem o redneck, o nova-iorquino, o Los Angeles, mas é uma cultura muito mais achatada do que do Brasil. A do Brasil é muito diferente. O Iapoque, o Chuí, assim, as pessoas vivem, comem, ouvem música de jeito muito diferente. E a gente acaba voltando... Ah, não, então tá, gente, agora é quebrada. Eu assisti o Sintonia na Netflix, fiquei comovido, vou fazer... Então agora o Brasil inteiro precisa consumir. Não, cara, são outras linguagens e tal. Então, se tem uma mensagem que eu quero passar, é isso assim. Vou tentar ser coach aqui, deixe suas certezas em casa, assim. E é isso, nem que você vá viajar, vai lá entender, vai consumir, vai viver. E não fala, não, eu entendi, eu peguei um relatório aqui, eu contratei, eu não sei o que lá. Isso, eu vi um deck na apresentação. Sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa muito difícil uma época. Eu trabalhava em bancos digitais e eu fui contratada para fazer uma consultoria para um banco que estava tentando se digitalizar e ficar moderninho no Nordeste. E, cara, foi uma situação muito puxada pra mim, porque primeiro eu me senti num lugar muito assim, porque tipo, você tá nesse banco, tá dando muito certo aí, então queremos entender o que tá acontecendo, e eu olhava e falava, gente, eu não sei se o que a gente fez aqui faz sentido aí, eu olhava, então claro. foi uma coisa, acho que pra mim foi um exercício muito de abrir a minha mente mesmo pra tipo, gente, deixa eu falar, o que eu vou falar aqui não é a certeza. Porque eu não sei se isso se aplica dentro do universo de vocês. E eu acho que eu aprendi muito mais até, sabe? Porque foi uma troca muito legal de, deixa eu contar o que a gente fez aqui, mas não tenho certeza, eu acho que vale a pena a gente ajustar. E eu conversei muito, o time deles era incrível. Eu acho que foi uma coisa muito de, vamos tentar entender o que se encaixa e não se encaixa. Porque eu lembro que eles estavam até uma época quando lançou o Pix Troco. E pra mim, eu não lembro a última vez que eu tirei dinheiro, gente. Eu acho que no carnaval, porque eu não quero sair com o meu cartão pra ser clonado. Mas pra muita gente, o Pix Troco foi muito relevante. E eu ficava sempre na minha cabeça, tipo, nossa, o Pix Troco, que coisa. Mas aí você vai fazer um Pix pra pegar dinheiro? Quem que faz isso? Mas é isso, tipo, fora do nosso mundo, e eu que moro em Pinheiros, que sou esse 1%, cara, as pessoas fazem muito isso. Então, pra mim, é sempre um exercício, e eu adoro a comunicação por isso, de te tirar da sua zona de conforto, de ouve, tenta entender o que tá acontecendo ali, vê se faz sentido, não chega com uma verdade pronta, não deu certo aqui. Eu acho que tem muito uma coisa hoje em dia na comunicação que a gente adora um benchmark. Não, porque, não, a empresa X fez isso nos Estados Unidos, mas, putz, como que isso se encaixa na nossa realidade no Brasil? Não tenta replicar o que deu certo na Europa, nos Estados Unidos, aqui. Porque isso, aqui tem uma malemolência brasileira que vocês não fazem a menor ideia. E quando você entra pra lá dos centros urbanos e vai aí abraçando entrando no Brasil adentro, realmente é um outro mundo que você tem que olhar pra particularidades. O Nordeste não é só um estado, ou mesmo... Não, eu fiquei chocado, aprendi agora. Meu Deus! Aliás, uma outra coisa que eu lembrei aqui, a gente achou um ator baiano, Leandro Villa, que fez Zumbi, maravilhoso, mas uma coisa que a gente fez que foi até arrepia, assim, de lembrar. O Luiz Miranda, ele fez o narrador do projeto e ele também fez Exu. E ele é do Candomblé e tal. E, cara, quando ele gravou Exu, porque a gente fez 2 diárias com ele fazendo o narrador do projeto. Aí a gente sobrou uma ponta pra fazer no outro dia de manhã, daí a gente foi almoçar, e aí Exu, ele apareceu em 2 cenas. Cara, uma das coisas mais... E eu sou ateu, tá? Mas é uma coisa muito foda, assim. Ele tava, tipo, claramente emocionado por fazer Exu... Tipo, entendia a arma secreta do brasileiro. Entendia, e ele entendia a responsabilidade dele, e foi uma coisa muito foda de ver, assim. Mas se a gente tá falando que o Brasil não é São Paulo, o Brasil também não é os Estados Unidos, né? Que a gente lê relatórios e tal, e aí rolou esse papo no painel que você tava lá em Santa Rita com a Bia Guarese, que, como é que foi a história? A Esther Perel veio no Brasil... E a pessoa que estava num painel de eventos, aquela pessoa, é a crise de solidão. E a Esther Perel dá que é uma psicóloga belga, ela dá uma risadinha e fala assim, galera, que crise de solidão no Brasil? Não existe. Então, a pessoa pode até olhar e falar assim, não, eu me sinto solitária, ou
aqui em Santa Cecília, o grupo socioeconômico que eu mais odeio é a Esquerda Santa Cecília, que é isso? Não, Gaia tá pessoalmente atacada. Não, eu olhei pra ela quando eu falei se você tá no áudio. E a pessoa, Vocês não sabem os bastidores disso daqui, a guerra de egos que é isso daqui. A crise de solidão do Brasil. Cara, é o Brasil, não existe. Se tem uma crise no Brasil, eu não aguento mais ver gente, porque eu moro numa casa com 15 pessoas, sabe? É isso, é muito fácil a gente ler um relatório em inglês, uma reportagem na Vox, sabe? Falar, a crise da solidão. Ou agora a moda é a água vitaminada, saborizada, vitaminada. Não, cara, então para de também achar que esse relatório que você leu no TikTok gringo e tentar trazer essas trends. Mas você falou do dinheiro, a gente trabalhou com a TecBan, que é uma empresa de tecnologia financeira conhecida pelo Banco 24 Horas. E eles contaram essa história assim, não, tem cidade que não tem agência bancária. Então existe uma pessoa na cidade que o trabalho dela é: você tá precisando de sacar dinheiro? Tá precisando de sacar dinheiro? Eu vou lá, eu vou pegar meu carro. Não, e tem o caminhão. Que o caminhão que leva o caixa eletrônico também. O caixa eletrônico. O caminhão leva o caixa eletrônico fica lá X dias, a galera sai e depois ele leva embora. É isso, muito fã da aproximação. Mas, gente, no mundo real, nem todo mundo vai usar o celular. Eu aproximo o relógio e já pago. Mas, gente, no Brasil, nem sempre vai ser verdade. Então, é até como oportunidade de produto. Peraí, se existe uma cidade que não tem agência, e não dá para ter uma agência vai ser muito caro ter essa agência lá, e existe uma pessoa que a profissão dela, um dos trabalhos dela, é pegar o cartãozinho de todo mundo, anotar a senha no caderno e ir na outra cidade sacar dinheiro de volta. Por que a gente não leva um caminhão que de tanto e tanto dia? Ou eles inventaram, tipo uma maquininha de cartão de crédito, só que maior e mais poderosa, que está conectada com a contabilidade do mercadinho. Então, mas esse é o Pix Troco, sabia? Tipo, esse é o lance, assim, você paga um Pix e eles te dão dinheiro em qualquer lugar. Tipo, no mercado, na farmácia. Então, mas esse projeto é bem legal. Esse projeto que a gente fez com a TecBan foi muito legal, porque é isso, assim, aqui, a visão que a gente tinha antes de fazer esse projeto, a gente fez 16 episódios com a TecBan. E a visão que a gente tinha antes de fazer esse projeto é que, assim, cara, o dinheiro físico vai acabar. Então, assim, agência. Né? Nem foi em agência. E aí, Fintechs. Exato. E aí você escuta uma empresa com trocentos anos de experiência, falando, bicho, você não... Deixa eu te contar, sabe assim? E aí foram 16 episódios, alguns mais focados nisso, outros focados em outro. Tipo, falamos de Drex, né? Falar de inovação, falamos de Drex também e tal. Mas aí você vai escutar os caras falando assim, bicho, não vai acabar, cara. Não vai acabar porque, lá no interior, lá na cidade, no interior do Mato Grosso, que é fazenda, os caras tudo ali na cash, a maioria da população do Brasil. E a gente fica, não, mas tem que ter. E até todo mundo hoje tem celular, pé. Calma aí, todo mundo mesmo tem celular, porque é isso, o acesso, obviamente, temos muito mais celulares, temos muito mais acesso à internet, mas tem muita gente que não tem também, assim, sabe? Então não dá pra generalizar loucamente. A gente pega dados macro e é isso, acho que tem mais de um celular por pessoa. Mas é isso, será que uma pessoa ter 2 celulares já não fez que uma pessoa não tenha celular? Não, então, e assim, até calma. coisas do tipo... O Brasil é um país oral. O áudio do WhatsApp está aí para provar. O chat GPT, não sei o que. Legal, temos que discutir. Já falamos aqui de IA. Mas o Brasil pulou. E é outro... Marcelo, me paga, hein? Outro dado que tem no estudo dele, no carrossel dele, esse eu já sabia. O Brasil pulou a fase dos PCs. Saiu de não ter internet para a internet móvel. E a gente ainda pensa muito como americano, como o New York Times, porque o New York Times aqui, cara, o brasileiro historicamente não lê e a gente pulou com o WhatsApp, então foi pro áudio. O áudio é a forma de comunicar e tem gente aí subseca, não, brincadeira. A gente fica, não, o que o ChatGPT vai fazer com a linguagem, o texto? Cara, as pessoas nunca leram, vão continuar lendo. Isso é bom, isso é ruim, beleza, podemos discutir. Mas essa mania de olhar para problemas europeus, americanos, e achar que eles se aplicam aqui, não necessariamente. Ao mesmo tempo que, para não falar mal, tipo, o americano foi antes da pandemia. Não, aqui a gente faz o Venmo. Eles acham aquilo a coisa mais moderna do mundo. Cara, uma das minhas maiores birras com o Substack é usar o Stripe, que não aceita Pix. Uma das coisas que a gente escutou nesse projeto com a TecBan, foi num dos primeiros episódios, é que o Banco Central brasileiro, ele é um banco central proativo na questão da inovação. Então, é o Banco Central
que puxe o mercado para inovar. E aí, assim, o Pix foi lançado no governo Temer, né? Foi criado Sim, pelo sim. Temer. Mas ele já estava em desenvolvimento no Banco Central muito antes disso. E aí, Ele foi eu tenho que criado contar. no governo Temer, Ele foi mas lançado, eu acho. Ele foi lançado no governo Bolsonaro. Então tá, É, enfim. é. Um exemplo muito claro de que dá pra fazer de um jeito bonitinho pra não quebrar também, porque é isso, o Banco Central, ele entrou como esse grande pilar de inovação no Brasil, porque é um mercado altamente concentrado. Então, se os 5 principais bancos não quisessem fazer nada ia acontecer. Então, Tipo, mas eu acho que assim, para amarrar um pouco tudo que a gente falou aqui, por que o Pix faz tanto sucesso? Porque pegou no país inteiro. Hoje em dia, em todo canto do país. Exato. O problema real das pessoas. Mas se o Pix tivesse pegado só aqui em São Paulo e no Rio, Não ia não colar. seria o Pix. E aí, assim, trazendo pro que tá acontecendo no mundo, uma das questões norte-americanas com o Brasil é, inclusive, as bandeiras de cartão de crédito putaças da cara que o Brasil tem um negócio que não passa por elas, um negócio de transação digital Totalmente. que não passa por elas. E aí você tem o Paul Krugman, vencedor do Nobel da Economia, que escreveu recentemente, não deve ter, que o Brasil talvez esteja inventando o futuro do dinheiro. Sabe assim? É uma inovação brasileira que foi construída pelo governo brasileiro, que pegou no país todo, que talvez seja a ponte para onde é o futuro do dinheiro. Tipo, as bandeiras vão poder espernear o quanto for, mas assim, o Pix não vai dar pra trás. Irmão, em setembro vai lançar o Pix parcelado. E aí, bicho, abraço, irmão. Isso é Brasil. Cara, eu posso te pagar Posso falar uma quinhentão. Você coisa? recebe quinhentão na hora e eu parcelo Exato, sem juros, maravilhoso. bicho. Abraço. Obrigado, eu abraço. posso falar uma coisa muito engraçada. Tem os gringos estão descobrindo agora o parcelado, tá? Tem o a Apple buy- lançou na conferência. Tem o Olha Buy aqui, Now, ó. Pay Later. Parcela, Eles chamam de tá Buy ligado? Now, Pay Later. Aí quando eu vi pela primeira vez isso, eu falei... Qualquer camelô isso do é Brasil já faz parcelado? isso. Irmão, Casas Bahia, irmão. Do you know? Total, Buy now. Vamos boletar Bahia. aqui. Não, e uma questão até de soberania de informação, porque essas duas empresas, Visa e Mastercard, sabem os hábitos de consumo de todas as pessoas do Exato. planeta. E agora não sabem mais. E a Elas- Meta mas, também gente- ficou puta porque achou que o WhatsApp seria aqui o que o WeChat era na China e os Mas, caras gente, você perdeu o vê, bonde, tipo, irmão. Mastercard, Visa estão mudando seus negócios com base nesses movimentos, o que é muito legal. A Visa comprou a Pismo, por exemplo, que virou um unicórnio brasileiro por conta dessa aquisição. Então, assim, coisas legais estão acontecendo. Olha que delícia a inovação. E ela vai acontecer porque ela não está no centro do rolê, assim. Eu adorei o teu ponto de vamos ter Acho que, assim, eu já falei que eu não acredito em senso crítico, as pessoas não entendem muito. Mas toda vez que você estiver partindo de uma verdade, você respire conta 10 e fala, será que essa verdade é verdade pra todo mundo mesmo? E será que não tem um outro ponto de vista que pode ser legal? Explora coisas novas, vai pra lugares diferentes. Eu sempre volto de um evento muito refrescada das ideias, assim, com tipo, nossa, olha, visões que não são as minhas, olha, alguém que questionou uma coisa que eu achei que era uma grande verdade. A gente tá muito acostumado a achar que, a querer que alguém ressoe teu discurso, sabe? É muito difícil ouvir, tipo, e falar, ah, não, eu não concordo com você. Então, e eu acho que, cara, de novo, assim, o Pix, ele é uma inovação que não saiu da Faria Lima, não foi um grupinho de pessoas de coletinho que criou. Não, porque assim, a gente vive nessa época de polarização política e galera defendendo o Estado mínimo. Cara, o governo brasileiro, através do seu Banco Central, construiu um negócio que talvez aponte, que não sou eu que tô falando, é o Nobel da Economia que tá falando, E arrisco que aponte dizer- pra onde o futuro do dinheiro tá indo, etc e tal. E, cara, é isso, assim, não partiu da Faria Lima, não foi uma startup, foi o Banco Central. Cara, mas sabe? teve muito trabalho também Claro da galera que do teve. mercado pra apoiar, viu? Porque é isso, porque é uma construção que ela não é feita só lá dentro do Banco Central, 3 malucos, É e em depois um conjunto. dia eles vêm e anunciam. Às vezes a tecnologia o governo não tinha, mas tinha uma startup que trabalha, tipo... Mas para além disso, também arrisco dizer que o Pix impactou positivamente, principalmente populações periféricas que tipo, não têm acesso a cartão de bancarizadas. crédito. E é só por mil isso coisas, que sabe? virou esse negócio. Se só Exatamente, pegasse em é. São Paulo e no Rio, não E teria é virado por tudo isso isso. que o Pix é incontornável, por isso que o Pix não vai dar para trás. E esse teu exemplo é bom porque no mesmo cenário regulatório ou não regulatório, nos Estados Unidos nasce o Venmo, nasce o PayPal. Assim, o Pix é um produto que a minha empresa tem Aham. e eu vou ter base de usuários. Um raciocínio. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a gente lida com o Elon Musk por causa do PayPal, tá? Então, É. calma aí. Isso. E o Brasil é isso. E é um negócio que não só
beneficia todas as pessoas, mas as empresas. Acabou de falar. Não, uma empresa foi comprada, isso gerou negócio. Não é o governo atrapalhou. O governo inventou um negócio. Mas eu estou maravilhoso com esse programa, que no final a gente fez uma coisa que é contra os meus destinos, que é terminar otimista, não, brincadeira. Eu gostei que a gente... A gente tá Cris Dias hoje. A gente tá Cris Dias hoje, mas a mensagem coach para você que está nos ouvindo é, do mesmo jeito que a gente, sem querer, começou no momento Pix é meu país e defenderei, você que mora e trabalha em São Paulo, no Brasil inteiro tem pessoas com esses orgulhos, e os chatos de São Paulo estão assim, não, cara, sei lá, vou exagerar o estereótipo que a Gaia falou, é o Canoli, meu, sabe assim, Nada contra Canoli. É ter essa... Eu, Cris, não sei o que é, tem alguma coisa acontecendo em algum lugar, de que pode, inclusive, me dar dinheiro, eu posso, de algum jeito, me conectar a isso, em vez de achar, não, eu tenho todas as respostas, aqui em São Paulo a gente decide, vocês só executam. Gente, também não tenham síndrome de vira-lata de só São Paulo. Eu acho que o resto do Brasil, assim, não terão síndrome de vira-lata de preciso vir pra São Paulo, preciso participar dessa conversa. Cara, o aluguel tá caro, galera, não venha. Trânsito. Olha, caos. Tô querendo sair daqui. Mas eu acho que tem um lance muito legal de ter voz, sabe? E, assim, a gente hoje tem espaço pra poder falar e comunicar o que vocês estão fazendo, porque eu acho que só quando a gente tem acesso a essas informações pra entender o que tá rolando de legal. É isso, é quando o César ganha o prêmio do South by que você descobre, olha que legal esse projeto. Teve um projeto muito legal da Universidade Federal de Goiás, que eles fizeram com o Google DeepMind, que é muito legal. Aí você fala, gente, olha as coisas bacanas que estão surgindo não em São Paulo. Então vamos divulgar, e já vamos fazer tem gente acontecer. em São Paulo também, porque assim, não tem só babaca, assim. Já tem gente em São Paulo olhando para fora de São Paulo e falando, eu preciso achar essas iniciativas fora daqui e de alguma forma contribuir para que essas iniciativas se tornem nacionais. Queria divulgar o jornalismo impresso. Chegou a exame desse mês na minha casinha, e a edição desse mês é a edição de negócio em expansão, e o esforço ali deles foi de mostrar coisas fora desses centros. Então tem ali startups no norte, nordeste, sul, uns lugares bem, assim... Não tem só babaca, mas tem bastante. Sabe que na literatura isso é muito presente. Enfim, historicamente, literatura brasileira muito focada nas cidades costeiras, muito branca, muito masculina, etc, etc. Isso vem mudando de 15, 20 anos para cá, talvez até um pouco mais. E existe um movimento muito positivo das editoras de buscarem outras vozes que estão em várias partes do Brasil, não sei o quê, porque tem público leitor para isso. Esse é o principal, tem público leitor para isso. Business. As pessoas querem ler outras vozes. No entanto, as editoras continuam concentradérrimas em Rio e São Paulo. Sim. Então, assim, é um movimento... Uma questão que eu acho que se aplica a tudo que a gente falou aqui. É um movimento que já acontece, ele vem rolando, mas o principal, grana, que é né? romper a questão do dinheiro, a gente ainda não chegou lá. Os fundos de investimento também estão todos em São Paulo, tem esse desafio super. Qual que é a palavra do dia? A gente não vai falar a Então, eu palavra tava do dia, pensando tá nisso boa. agora. boa. E assim, eu pensei em 2 palavras, a pessoa escolhe qual que ela acha que é o estereótipo A gente tá do muito paulistano. desenvolvendo. Caraca. Qual que é o estereótipo do paulistano? Um é o Rameu e o outro é o coletinho, né? O coletinho. Então, assim, são os dois estereótipos mais Quem você odeia associados mais? ao Quem você- paulistano. é isso Então, que- aí você escolhe qual você acha que é mais condizente com o paulistano. Boa. Bom, amigos, então, obrigada por mais um programa. Você que chegou aqui até o final com a gente, lembra das palavrinhas que o Gui sugeriu pra deixar aí nos comentários. Compartilha esse episódio com as pessoas de São Paulo ou não, que você acha que vai gostar ou detestar esse episódio, que é pra isso que a gente tá aqui. E obrigada por ter vindo até aqui conosco. Dá o like, continua nos seguindo e até daqui 2 semanas.